Vossa afirmativa cai com outras que também fizestes. Censurastes as condições em que se produzem os fenômenos mediúnicos, mas, como essas condições só poderão ser inteligentemente apreciadas por pessoas praticamente conhecedoras do assunto, não me demorarei em considerar sobre as vossas censuras. Não julgo necessário analisar vossa notícia sobre a única sessão que tivestes com Slade, na qual se fizeram experiências sobre as quais confessais não poderdes exprimir uma conjetura quanto ao modo por que os fatos se deram. Relativamente à vossa própria incapacidade de explicar as experiências e descobrir o modus operandi do Sr. Slade, dissestes. O que para mim se tornou mais surpreendente, e também sê-lo-á para vós, foi a recusa de Slade prestar qualquer informação a respeito. Ele é médium, é um experimentador, e, portanto, deve conhecer as condições em que os fenômenos se dão. Diz que nada sabe a tal respeito, e que a sua posição é totalmente passiva. Esta última asserção é de todo falsa, pois geralmente os fenômenos só se produzem nas sessões dadas por ele, e por ele dirigidas para a consecução do que deseja. Realmente surpreendente que um filósofo e um homem de ciência, como sois, se arrisque a discorrer sobre um assunto tão grande, complexo e momentoso, que está hoje ocupando a atenção de milhões de homens em todas as partes do mundo e exige grande cabedal de estudos e investigações para ser bem compreendido, apenas possuindo a seu respeito conhecimentos rudimentares, como se infere da censura sem base que fazeis no parágrafo supracitado. Confundis o médium com o experimentador, e pretendeis levantar uma teoria imperfeita e desatinada à custa dos conhecimentos empíricos de todos aqueles que têm estudado longa e cuidadosamente o assunto da mediunidade. Um médium não pode ser considerado um experimentador. Slade, que é médium, diz a verdade quando afirma a passividade da sua posição. Os dois motivos que alegais, para acusá-lo de falsidade, são simples sugestões da ignorância, além de frívolos e errôneos. Um deles se estriba em que os fenômenos geralmente só se produzem nas sessões dadas por Slade. Ora, contrariamente a isso, é sabido que fenômenos, ainda mais surpreendentes que os que se dão em sua presença, e em condições mais satisfatórias, têm ocorrido na América, na presença de Watkins, Powell, Phillips, Sra. Simpson e outros médiums particulares que não recebem paga pecuniária por suas exibições. O segundo argumento é que o fenômeno se apresenta obedecendo à ordem em que Slade dirige o trabalho. É uma asserção que, podendo ser de fato real, torna-se falsa assim generalizada, com omissão de certas circunstâncias. A teoria é que, se Slade deseja produzir um fenômeno de certa ordem, é porque as impressões recebidas daqueles que o dirigem induzem-no a fazer essa escolha. Vossos dois motivos, para acusá-lo de falsidade, não resistem ao primeiro choque de uma análise inteligente. Rematastes a vossa injúria a Slade, cuja boa-fé não afirmo nem nego, observando que a questão da realidade ou não realidade dos fenômenos espíritas seria para vós uma revelação extremamente difícil, se tivesses de considerá-la como excluindo toda a explicação possível dos fenômenos por um modo natural, por um modo que deixe intacta a lei universal de causalidade. Ainda é causalidade. Ainda violarão da natureza, meu caro filósofo, consolai-vos. A aparição de um espírito nessa esfera mundana, se realmente ocorre, deve ser um fato puramente natural, visto que a natureza abrange todos os fenômenos demonstráveis. A lei universal de causalidade não é violada ou ameaçada por esse fato, mais que pelo da elevação de um balão ao ar, ou pelo de uma operação cirúrgica sem que o paciente sofra, por se achar sob a ação do clorofórmio. Não será pelo fato de olhardes o espiritismo através de um véu de apreensões e terrores medievais, que ele apresenta aos vossos olhos um aspecto disforme, essas cores sinistras. Admitis, como base argumentativa, as ideias de Oricia da maioria dos espíritas que consideram os espíritos manifestantes como os de nossos companheiros falecidos, que por esse meio nos vêm avisar da sua sobrevivência e das suas condições depois da morte, e perguntais, qual é então a importância do fenômeno? Orici, parece, avançou a opinião de que essa importância consiste principalmente em nada ter um poder maior, para o fortalecimento da nossa fé em um supremo governo moral do mundo, e para com mais segurança reprimirmos o materialismo e o indiferentismo do nosso tempo, do que a certeza da imortalidade da alma. As mesmas ideias foram sustentadas pelo falecido J. H. Fichte, de Stuttgart, nome ilustre e venerável, que previu os grandes proveitos que do espiritismo esclarecido adviriam à causa da religião e da moralidade. Suas palavras são, aqui, na vida terrena,
Temos o poder de modelar o nosso destino futuro. Considerou-o como revelação de grande importância num tempo em que a humanidade já estava muito acostumada a desviar os cuidados do futuro de sua rotina diária, considerando-o como coisa de pouco interesse. Essas previsões se acham de pleno acordo com as que são hoje sustentadas pela maioria dos espíritas e me parecem eminentemente razoáveis e próprias. Imaginar uma época em que as gerações dos filhos de boas famílias sejam educadas no seguro conhecimento da imortalidade, em que as leis da influência pré-nativa e pós-nativa sejam conhecidas e observadas, em que o homem tenha certeza que aquilo que ele pensa e faz não é perdido na eternidade, e sinta que uma multidão de testemunhas, os grandes e os bons do passado, bem como seus parentes e amigos que partiram desta vida, sem falarmos da suprema inteligência, leem seus mais íntimos pensamentos e conhecem seus atos mais secretos, e não podereis conceber um evangelho mais capaz de conduzir o homem ao bem, de dar-lhe melhores e mais fortes impulsos, e de conservá-lo reverentemente fiel à lei divina, como se acha ela expressa em sua própria organização e nos fatos do universo. Não pode haver evocação mais tocante e nobre do que a prece escrita do jovem príncipe imperial, morto pelos Zulus em 1879, cujo pai, Luiz Napoleão, era também espírita. Permiti, meu Deus, que penetre em minha alma a convicção de que aqueles a quem amei, e que faleceram, possam testemunhar todas as minhas ações. Ajudai-me para que a minha vida seja digna do seu testemunho e meus íntimos pensamentos não os façam corar. Discordais, com enfática energia, de considerações desta ordem. Dissestes-nos que Orici reconhece realmente que as comunicações escritas pelos espíritos só encerram coisas de pouca importância, e que as suas outras obras parecem ser também substancialmente inúteis, porém que ele se consola com o pensamento de que o princípio de desenvolvimento terá aplicação uma outra vida, de modo que as almas dos mortos só gradualmente irão subindo em força de vontade e conhecimentos. Uma doutrina tão racional e justa, tão compatível com todas as analogias reveladas na investigação psicológica e tão conciliável com tudo o que podemos conceber de bondade, amor e sabedoria divinas, parece recomendar-se aos filósofos de inclinação religiosa e liberal. Vós, porém, a repudiais como se o espectro de velha doutrina vicarial se interpusesse para vos afastar. Dissestes. Nesse ponto, infelizmente, devo opor-me de modo decisivo às vossas conclusões. Afirmo que elas são tão falsas quão perigosas e disso vos procurarei convencer os vossos leitores. O vosso esforço é um erro gravíssimo, tornado ainda mais manifesto pela solene confissão que fazeis de o empregardes. A doutrina espírita está em harmonia com todos os elevados pensamentos religiosos da nossa época, mesmo com os professados por aqueles que não adotam o espiritismo. O vosso pensamento é medieval e retrógrado. Começastes atribuindo a Orici a asseveração de que os fenômenos semelhantes aos do espiritismo nunca foram observados nos tempos primitivos. Realmente, parece que julgais ter feito uma descoberta até agora ignorada pelos espíritas. E que assim lançastes a confusão entre eles com a vossa sagacidade superior. A ignorância, porém, está toda convosco, desde que asseverais que esses fenômenos contrariam fatos já notórios. Em vez de suporem convosco que tais fenômenos nunca foram observados nos primeiros tempos, os espíritos, desde o começo, têm sustentado, como uma das suas mais importantes credenciais, o fato notável de serem os fenômenos presentes corroborados e esclarecidos pelos de todas as idades passadas. Encontramo-los nas mitologias e oráculos dos antigos, nas escrituras hebraica e cristã, e mesmo nas evidências apresentadas pelo Sr. Ibn Tilor, na sua primitiva cultura, da universalidade da crença espírita entre as tribos selvagens reveladas nas investigações geológicas até onde a história e os nossos conhecimentos têm podido chegar. Também vos referistes à história da feitiçaria no século XVII, como se pretendesseis esclarecer os espíritas sobre as analogias existentes entre muitos dos tais fenômenos e os dos tempos presentes. Achareis, porém, que os fatos reais de feitiçaria, expurgados do muito que eles têm de puramente quimérico, de fantástico e de impudentemente falso, são aceitos pelos espíritas como fazendo parte de sua riqueza fenomenal. Na minha obra, publicada em 1868, disse eu, os anais da humanidade estão cheios desses fenômenos, desde o alvorecer da história autêntica. Eles têm sido interrogados e examinados com diferentes propósitos, no correr deste último quarto de século, e, pelo que se tem colhido deles, podemos dizer que muitos dos fenômenos de feitiçaria, nigromancia,
sonambulismo, mesmerismo, etc., é há muito tempo conhecido e disputado. Blackstone, grande autoridade legista inglesa, 1723 a 80, disse em seus comentários: negar a possibilidade e, ainda mais, a existência atual dos encantamentos e feitiçarias, é ir absolutamente de encontro à palavra revelada de Deus, e o fato em si é uma verdade a que todas as nações do mundo têm prestado seus testemunhos, seja por exemplos aparentemente bem atestados, seja por leis proibitivas que, pelo menos, supõem uma possibilidade de comunicações com os maus espíritos. O Sr. Lecky, em sua History of Rationalism 1864, declara que os homens mais sábios da Europa partilhavam da crença nos fenômenos da bruxaria. Durante centenas de anos, nenhum homem de alguma nomeada os rejeitava. Lord Bacon também não se libertou dessa crença. Shakespeare aceitava juntamente com os seus mais ilustrados contemporâneos, Glanville, Henry Moore, Sir Thomas Browne, e outros eminentes pensadores, asseveravam-na com todo o vigor. Qualificastes esses fenômenos de lamentáveis expressões de uma superstição corruptora. Um conhecimento melhor desses fatos, tão profusamente atestado, vos convenceria de não estar a superstição em admitir certos fenômenos objetivos, mas na anticientífica espiritofobia, que leva os homens a interpretá-los mal, a prestarem um valor fanático à antiga proibição hebraica, filha da ignorância e do medo, e a permitir que a Igreja legisle sobre a interpretação que se deve dar às manifestações. Existem lamentáveis expressões do mal na natureza humana, também deve havê-las entre os espíritos, visto serem apenas uma continuação da natureza humana, em outra fase da criação. Hoje ainda vós e outros homens de ciência estáis repetindo a obra nociva, executada nos tempos passados pelo clero, auxiliado pelo poder civil. Trabalhais para fazer crer que esses fenômenos estão fora da ordem natural e que, por isso, devem ser repudiados como não se dando, ou, de outra sorte, olhados com a espécie de horror que desperta no homem a ideia do desconhecido e do sobrenatural. O delírio da feitiçaria, transpondo os limites dos fenômenos genuínos, conduz às mais grosseiras falsidades, aos mais grotescos exageros, e às mais implacáveis perseguições, isso pelo simples motivo de suspeitar-se que, com o fim de destruir um inimigo, ou por qualquer outra razão que os desviava do reto caminho, certos homens, mulheres e crianças praticavam a feitiçaria. Que vantagem colheria nisso um falsificador, se aí não houvesse um fundo real? Se naqueles dias, porém, existissem alguns homens eminentes, conhecedores praticamente dos grandes fatos do sonambulismo, mesmerismo e espiritismo moderno, em seus ensinos puramente científicos, eles teriam conseguido dissipar esse terrível engano. Se, porém, tal erupção se manifestar hoje, os homens que buscarão aplacar o temor popular e eliminar das manifestações todo elemento de superstição, não serão por certos doutores e filósofos, que, como vós, clamam que esses fenômenos violam as leis naturais, mas aqueles que os têm cuidadosamente estudado e verificado, e que conhecem que eles atualmente ocorrem em certas condições anormais. Podeis sorrir, ao pensar que tal ilusão possa prevalecer nesta época científica, mas não será um perfeito conhecedor dos fatos, se ignorardes que fenômenos, em completa analogia com os da feitiçaria, têm ocorrido esporadicamente até o tempo presente. Nas residências de muitas famílias, as manifestações de pedradas, levitações, toques de campainhas, aparecimento de figuras grotescamente vestidas, mensagens de motejo, escritas independentemente de qualquer intervenção humana, estão se dando em circunstâncias que repelem a teoria da fraude. Se desejardes conhecer uma história perfeitamente autêntica das ocorrências em que aparece o diabolismo da feitiçaria moderna, aconselho-vos a leitura da notícia do que se passou na casa do reverendo Dr. Pepys, em Stratford, Conn, de março de 1850 a dezembro de 1851. Achareis do caso uma narração completa no Modern Spiritualism, de Capron, Boston, 1855, trabalho imparcial e habilmente escrito. No ano de 1850, recebi uma carta do próprio Dr. Pepys, tratando desse assunto, e publiquei-a no Boston Daily Transcript, que eu editava então. Nela se encontram autênticas notícias descritas misteriosas feitas sem nenhum auxílio humano, do aparecimento de figuras vestidas, do movimento de objetos, de arremesso de pedras, etc. O Dr. Pepys é um homem muito respeitado, sincero e inteligente.
Os fenômenos foram confirmados como super-humanos pelo mais amplo testemunho. Esses fatos, clara e rigorosamente atestados, nunca foram impugnados, e têm sido corroborados por muitos outros semelhantes, de data mais recente. As lamentáveis expressões de uma superstição corruptora não eram somente, deveis lembrar-vos, a partilha dos pequenos e obscuros. Os principais teólogos, legisladores e advogados sofriam a mesma influência. O erro deles consistia, não em crer nos fatos, mas em interpretá-los mal. Concebeis que teriam patrocinado as atrocidades cometidas contra pessoas inocentes, se, pela observação e testemunho, eles estivessem convencidos da realidade de certos fenômenos objetivos que, em sua ignorância e temor, consideravam como antinaturais. De repente, produziu-se uma reação. Em Boston, muitos crentes tiveram de fazer penitência pública nas igrejas, por sua credulidade impia e desumana. Parecia que a comunidade inteira acabava de despertar de horroroso pesadelo. Conhecido certo dia que um sujeito era feiticeiro, no dia imediato era tratado com desprezo, e expulso. Inquestionavelmente, de em volta com muita coisa falsa e filha do fanatismo, muita coisa verdadeira foi eliminada da crença popular. Os homens passaram de um extremo a outro, e as opiniões públicas, adversas aos fenômenos, reais e espúrios, conteve o desenvolvimento dos médiuns durante o século e meio seguinte. Dirigistes ao Luiz a seguinte carta: que conceito devemos formar das condições de nossos companheiros falecidos, se vossas ideias forem reais? Pensando que ele não pudesse fazer objeção alguma material a certas conclusões vossas, das quais a primeira é a seguinte: fisicamente as almas dos nossos mortos tornam-se escravas de certos homens vivos, chamados médiuns. Esses médiuns, presentemente de certo modo não muito espalhados fora do país, parece pertencerem quase exclusivamente à nacionalidade americana. Há uma ordem do médium: as almas executam trabalhos mecânicos, que apresentam em toda parte um caráter indeterminado. Elas dão golpes, levantam ao ar mesas e cadeiras, tocam harmônios, etc. Eis aí uma série de acusações, cada uma das quais, para sermos benévolos em nosso juízo, é um erro. 1 graus. Os espíritos não são escravos dos médiuns. Não explicais por que processo lógico o médium pode adquirir essa posição preponderante. 2 graus. Os médiuns não são exclusivamente americanos. Homem, um dos primeiros médiuns famosos, era escocês, o Sr. Williams, o Sr. Eglinton, as senhoras Florence Cook, Wood e Guppy, o Sr. Duguid, a Sra. Esperance, o Dr. Monk e 20 outros notáveis, são todos ingleses ou escoceses. 3 graus. As almas não obedecem às ordens do médium, praticando trabalhos mecânicos. Os fenômenos não são produzidos segundo os caprichos do médium. 4 graus. Os trabalhos não mostram em tudo um caráter indeterminado. Dizeis que, dar uma pancada ou mover uma mesa, é praticar um ato indeterminado. Suponde que vos achais encerrado em uma prisão, da qual não vos podeis escapar, e que desejais que vossos amigos de fora conheçam a vossa situação. Assim como o que estáis ainda vivo, será uma coisa feita sem determinação o ato pelo qual buscais informá-los disso. O espírito, encerrado nos limites de certas condições, vê que os amigos, por eles deixados na terra, acreditam que a morte é o aniquilamento do ser. Poderemos dizer que os golpes, os movimentos ou os sons musicais, por meio dos quais ele procura tirá-los desse engano, sejam atos indeterminados ou pouco dignos. George Herbert diz que quem varre uma sala, de conformidade com o sentimento divino de cumprir um dever, dignifica o ato. Haverá motivo para assim desfigurardes o caráter da tentativa humilde do espírito em se fazer reconhecer por um golpe ou por um movimento de mesa? O movimento independente de um objeto pode ser realmente em si mesmo um ato trivial, mas quando é feito sem a aplicação de nenhuma força conhecida, seja humana ou mecânica, torna-se tão importante que, aos olhos de Faraday, Haeckel, Yeomans e outros físicos, assume o caráter de um milagre, que os leva a repudiá-lo. Pelo fato de ser incrível, será um ato indeterminado. Toda a vossa carta demonstra a necessidade que se tem de estudar cuidadosamente o assunto, antes de se tentar dar opinião sobre ele. Dizeis, asseverarão de que os seres de outro mundo desconhecido naturalmente se nos assemelham, não só em sua constituição corporal, como ainda nos seus vestuários. Só me apresenta uma fraca probabilidade. Fraca ou não, as vossas noções do provável têm de ceder o lugar aos fatos. Os espíritos ou anjos da Bíblia se apresentavam sob as formas de seres humanos,
convenientemente vestidos, e os modernos fenômenos de materialização mostram que, frequentemente, os espíritos podem formar para si vestidos característicos ou emblemáticos, ou, pelo menos, que parecem tais aos nossos sentidos humanos. Em quase todas as notícias de aparições mais bem autenticadas, os espíritos se mostram com roupas semelhantes aparentemente às usadas na Terra, ou com trajes brilhantes, de uma alvura superior à da neve, quais nenhum habitante da Terra pode produzir. Se tivesses concedido a esse assunto um só dia de estudo sério, conheceríeis que as formas e os vestuários, com que se apresentam os espíritos materializados, são adotados de pronto, frequentemente com o propósito de provar-nos sua identidade. Não devemos julgar que os espíritos conservem aquelas formas e vestuários. Zombais, pensando no aparecimento de um espírito com o pé deformado com um sapato duro, e jovialmente observais a ideia de que um sapateiro cruel pode, mesmo no outro mundo, continuar a atentar contra a estrutura anatômica do nosso pé, não me é muito agradável. Essa facécia só pode fazer rir os ignorantes, porquanto tem por fundamento uma falsa concepção grosseira e anti-espiritual. Por admitir-se que um espírito possa apresentar uma imagem palpável e tangível do corpo terreno ou de uma parte deste, como ele o foi em certo período de sua existência mortal, não se deve concluir que o espírito se tenha transformado em matéria, como estonteadamente imaginais. Acerca do corpo espiritual, observa o reverendo José Cook, que não é um espírita, o seguinte: e um corpo, que aparentemente não se altera ao passar através do que chamarmos matéria ordinária. Nosso Senhor tinha um corpo desses, depois da sua ressurreição. Ele se mostrou de súbito no meio de seus discípulos, quando as portas estavam fechadas. Não esqueçamos que essa conclusão é proclamada em nome da filosofia, do modo mais rigoroso. O veredicto é científico, e conforme com a Bíblia. Pelo fato de o corpo espiritual do Cristo ter penetrado em uma sala, cujas portas estavam fechadas, não se segue que foi o seu corpo espiritual que se tornou visível aos seus discípulos. Ele tinha, como espírito, o poder de improvisar e externar uma representação material do seu corpo terreno, com as suas feridas. A história do moderno espiritualismo está cheia de fenômenos semelhantes. O Cristo veio provar-lhes que a morte é uma mentira, e que o homem continua a ser potencialmente o mesmo depois da dissolução do que há nele de mortal. Há espíritos que desejam mostrar a sua inteligência, a inalterabilidade das suas afeições, a conservação de seu amor à música, e, para isso, transmitem mensagens amorosas, tocam no harmônio alguma melodia, talvez favorita de algum dos presentes. Poderemos julgar que isso seja feito sem propósito, indeterminadamente, dizeis. A condição moral das almas parece ser relativamente a mais favorável. Segundo todas as evidências, o caráter de inofensivas não lhes pode ser recusado. Isso se manifesta particularmente no fato de julgarem necessário pedir desculpas, quando na manifestação se dá alguma coisa brutal, que possa danificar alguém, como, por exemplo, na destruição de um biombo, com uma delicadeza que é digna de reparo. Essa benevolência nos autoriza a formar um juízo favorável de suas outras qualidades morais, relativamente às quais nada conhecemos de particular. Fazendo as vossas observações, dizeis, perdoai-me se pareço gracejar. Ficais certo de que não precisais desculpar-vos, vossas jocosas alusões são de natureza tão moderada e inofensiva, que não podem magoar alguém que seja prático no espiritismo. Um biombo foi destruído e as forças que operavam, às quais preferistes dar o nome de fantasmas, polidamente pediram desculpas. Essa benevolência, dizeis vós, nos autoriza a formar um juízo favorável de suas qualidades morais, relativamente às quais nada conhecemos de particular, nada conhecido por vós, devíeis ter dito. As outras qualidades morais dos chamados espíritos se têm manifestado sob uma multiplicidade de formas. Segundo a teoria, há todos os graus de bondade e maldade, de estupidez e inteligência na vida espiritual, como nesta, e nós receberemos justamente o que devemos esperar, se as nossas esperanças se basearem em fatos bem estabelecidos. Acusais Oricide repentinamente haver atirado fora todos os princípios da investigação científica, com o fim de encontrar nas revelações dos espíritos batedores os meios de obtermos profundos conhecimentos sobre a criação, e perguntais, consternado, donde poderão vir, para o investigador científico, a coragem e a perseverança em seus trabalhos, quando as leis da natureza, segundo a perspectiva que nos franqueais,
se aproximam do ponto em que elas terão de desaparecer? Já respondi a essa vossa sempre renovada questão. Permiti que ainda uma vez a ela responda. Pela conexão desses fenômenos com as condições fisiológicas, eles parecem puramente participar da natureza da vida orgânica quando um instrumento é tocado sem intervenção humana, quando um médium é elevado até o teto de uma sala, quando a escrita é independente e produzida em condições apropriadas, sem uma só falha, quando objetos são independentemente movidos de um para outro lugar em plena luz do dia, quando se nos apresentam formas humanas e palpáveis, as manifestações encerram um lado subjetivo e outro objetivo. Prestam-se a um exame científico tanto quanto os outros fenômenos da natureza, e, dizer-se que elas são sobrenaturais, é prejulgar a questão com a maior e mais profunda ignorância. A reputação do falecido Baden-Powell, 1796 a 1850, de Inglaterra, talvez vos seja desconhecida. Ele foi professor de geometria em Oxford e um profundo pensador. Acreditava que os fenômenos espíritas deviam ser reconhecidos como fazendo parte do domínio da natureza, e tornar-se objeto de investigações filosóficas. Sua predição foi bem depressa realizada, como demonstram amplamente os escritos de Wallace, Valley, Crookes, Fichte, Franz Hofmann, Zorner, Boutleroff, Ari, Wagner e outros homens de ciência. Referindo-se aos fenômenos supersensoriais, Powell disse: em tais casos, a ciência não chegou ainda à generalização, só se tem apresentado resultados, cujas leis reguladoras ainda não estão traçadas. Contudo, nenhum investigador filósofo pode por um momento duvidar de que os fenômenos dessa classe sejam todos realmente ligados por um grande princípio de ordem. Se dão, às vezes, algumas manifestações de caráter mais extraordinário e, na aparência, menos redutíveis a algum princípio conhecido, nenhum filósofo poderá duvidar de que elas estejam em harmonia real, e façam parte de uma ordem mais elevada de causas ainda por descobrir. As mais extraordinárias anomalias, na aparência, serão no futuro reconhecidas como confundíveis nas grandes e harmoniosas leis, suas relações serão estabelecidas e seus títulos de ordem, continuidade e analogia serão finalmente confirmados. São ideias científicas amplas e liberais. Consenti que eu procurasse dissipar vossos temores, meu caro professor. Isto é uma resposta plena e conclusiva a objeções de supernaturalismo, violação das leis naturais, etc., apresentadas por vós e muitos outros que condenaram o espiritismo, antes de o terem estudado. Dizeis que o pior inimigo da moralidade tem sido sempre a superstição. E uma verdade. Donde veio, porém, a superstição durante a bruxaria insana dos séculos XVI e XVII? Foi a superstição, eu repito, que desnorteou teólogos eminentes como Mater, juízes como Serval, e magistrados como Sir William Pepys, levando-os a favorecerem as perseguições exercidas contra as pessoas suspeitas de feitiçaria. A superstição nasceu de uma falsa interpretação dos fenômenos reais, e foi encorajada pela idolatria da Bíblia, o fanatismo e a influência do medo sobre as ações dos sacerdotes e suas vítimas. Lançando ao ostracismo esses fenômenos, hoje comuns como anti-os sobrenaturais, vós e os vossos colaboradores fizestes o que pudestes para desanimar toda a investigação científica acerca de sua origem. Ao seu desenvolvimento atual tendes oposto os mesmos prejuízos e superstições, que impediram se fizesse cuidadoso inquérito científico sobre as manifestações da feitiçaria. Afirmais que aquilo a que chamais epidemia espírita domina na América e que, por isso, não tendes meios de deter os abusos e as crendices, nascidas do modo anticientífico de interpretar os fatos, senão combatendo os próprios fatos. Repelis totalmente o grande inquérito como contrário à ordem da natureza e às leis da causalidade divina. E possível que vós e vossos auxiliares consigais deter a marcha dos fenômenos e demorar a sua investigação até outro século, mas, por mim, sou levado pelos sinais dos tempos a crer na vossa derrota. A Sibila expõe de novo seus livros. Deveremos repeli-los. A seguinte passagem da vossa carta é alguma tanto obscura e equívoca, mas buscarei fazer-lhe justiça. A moralidade bárbara produzida naquele tempo pela crença nos feiticeiros, teria sido precisamente a mesma, se a feitiçaria fosse uma realidade. Por isso podemos reduzir a questão em saber se tendes ou não motivos para crer nos fenômenos espíritas, e, para contentar-vos, resumiremos em saber se os objetos da vossa crença apresentam os sinais característicos que se encontram nos daquelas que, segundo o testemunho da história e da psicologia social, foram julgadas prejudiciais ao desenvolvimento moral do homem.
Essa questão, pelas íntimas relações que se nota existirem entre o espiritismo e as mais corruptas formas da superstição, só pode ser respondida afirmativamente. Não poderia também um descrente do cristianismo, pensando na Inquisição, nas atrocidades de Filipe II, de Espanha, tudo apadrinhado com os interesses da religião, ou nas obscenidades dos anabatistas e outras seitas, dizer, a moralidade bárbara, produzida naquele tempo pela crença no cristianismo, teria sido precisamente a mesma, se ele fosse uma realidade, pelo que só nos preocuparemos com examinar essa realidade e, para contentar-vos, perguntaremos se não foi ele prejudicial ao desenvolvimento moral do homem. Só podereis dar uma resposta afirmativa. Plausível, como isso pode parecer, não será repelido pela generalidade dos cristãos como uma ideia acanhada de injusta. Pelo fato de os fenômenos da feitiçaria, olhados sob o ponto de vista da ignorância e do terror religioso, poderem produzir o mal, deveremos concluir que não possam produzir o bem, dar-nos a instrução, se forem olhados e estudados com serenidade científica e precisão filosófica, com abstração de toda superstição, de toda superfluidade religiosa, de todo temor quimérico de violação da ordem da natureza. Entre as influências desmoralizadoras do espiritismo, alegais o perigo do afastamento da obra primitivo, dedicada ao serviço da ciência ou de uma profissão prática. A teoria diz que, depois de um número conveniente de investigações e discussões, feitas por pessoas competentes, os fatos do espiritismo ficarão tão firmados e serão tão facilmente admitidos como os da química e da anatomia, que as gerações futuras serão educadas no conhecimento desses fatos. Se o vosso pensamento é correto, poucos especialistas terão gosto pelo estudo que os desviará da obra primitiva. Esse temor é aqui totalmente absurdo. Dissestes, muito mais notáveis são as concepções indignas que esses fenômenos nos sugerem, da condição do espírito depois da morte, e que só têm análogas no chamado animismo das raças mais degradadas. 12 linhas depois observaram, em todo caso, não vedes com pasmo no espiritismo mais que um meio empregado pela providência para assustar a marcha do atual materialismo. Essa é para mim a parte mais incompreensível do vosso ensaio. Veja no espiritismo, ao contrário, uma prova do materialismo e do barbarismo odianos. Desde os primeiros tempos, como bem sabeis, o materialismo se apresentou sob duas formas, uma negando o espiritual, outro transformando no material. A última, é a mais antiga das duas formas. Do animismo das mitologias populares, ele passou para a filosofia a fim de ser por esta gradualmente suplantada. Como o barbarismo civilizado pode experimentar recaído em todas as formas das condições primitivas, o mesmo se pode ter dado com o materialismo. Estou muito penalizado, vendo que em vós a filosofia teve essa recaída. A questão essencial não consiste em saber o que o espiritismo fará ou quais serão os seus efeitos, segundo o pensar de um homem, por eminente que seja, mas se é um fato natural. Se isto for reconhecido, a verdadeira sabedoria nos manda deixar suas consequências aos cuidados da providência. Afirmais ser uma concepção indigna da condição do espírito depois da morte a suposição de poder lhe manifestar em muitos dos defeitos que o caracterizavam em sua vida terrena. Afirmo que a identidade individual não seria conservada, se isso não fosse possível ou, antes, provável. A nossa questão, porém, não é de saber se esses coisas nos são esteticamente gratas, mas se são reais. Fica sentido pelo fato de homens eminentes verem, nesses fenômenos, aquilo a que chamais um meio empregado pela providência para assustar a marcha do atual materialismo. Que achais de irreverente ou irracional nessa opinião? As coisas iam seguindo o caminho traçado pelos desvarios da ciência materialista. Deus e o espírito eram expelidos da mente humana, e surgia uma geração de descrentes, relativamente à vida futura e às realidades do mundo invisível. É justamente nesse momento crítico, em que a fé em qualquer outra coisa, que não fosse a matéria e o movimento, parecia estar moribunda no coração dos homens, que se levantou esse insúcio espiritismo, embaraçante e exasperador, esse desmancha prazeres, e atraiu, sem eu poder saber como, muitos desertores das fileiras do materialismo saduceu. Ele já deu a plena certeza da imortalidade a milhões de almas deste mundo. Tem já convertido muitos dos mais terríveis descrentes, e em 33 anos se derramou no seio da humanidade com expansibilidade sem igual na história dos credos. Se existem espíritos, por que deixaremos de crer que os atuais fenômenos se deem com permissão da providência? Vedes no espiritismo uma prova do materialismo e do barbarismo do nosso tempo. Ainda aí,
O essencial consiste em saber se os fenômenos são reais. Se o são, o seu reconhecimento científico é uma prova do adiantamento intelectual do nosso tempo. Os fatos se apresentam por modos diversos, consoante o grau de receptividade de cada pessoa. O fato de muitos os interpretarem de um modo falso e pernicioso, apenas quer dizer que os dons ou verdades divinas pode ser mal compreendido e mal usado. A vinha é um presente de Deus, mas do seu fruto se pode extrair o líquido que nos embriaga. Está provado que muitos, por uma boa e proveitosa compreensão desses fenômenos, têm modificado sua vida e seu caráter e têm chegado à concepção do imenso valor de uma vida imortal. O que chamais animismo das mitologias populares, é simplesmente uma crença na objetividade das aparições, o que, pelo fato de ser a aparição alguma coisa que se nos mostra, nada tem que pareça irracional. Transportada para os nossos dias, na Europa e na América, essa crença é, na vossa opinião, o barbarismo civilizado. Agora, se estudardes de um modo conveniente o assunto, relativamente ao tom oracular que aí descobrirdes, ficareis sabendo que esse mesmo animismo, com as variantes que lhe emprestam os diferentes graus de desenvolvimento intelectual, se patenteia em toda a pneumatologia das escrituras dos hebreus e dos cristãos. Ele foi aceito e explicado pelo próprio Cristo, acreditado por seus apóstolos e por João, o revelador, e constituiu distintamente a crença dos primeiros padres cristãos até o século V, como nos indicam os escritos de Tertuliano e Orígenes. O que essas raças degradadas, de cujo animismo tendes tanto horror, realmente acreditavam, em relação à imortalidade, se baseava claramente em certos fatos objetivos, hoje comuns e destinados a serem estudados e coordenados pela nossa nova ciência psicofísica, fatos tendentes a demonstrarem que o espírito é o próprio homem, que a sua personalidade é permanente. O que, porém, entra no rol das coisas possíveis é que esses novos organismos podem desdobrar-se, adaptando-se a pontos estádios progressivos da sua existência. Se preferirdes, como alguns dos ateístas ingleses, Leslie Stephen, o falecido professor Clifford e outros classificar essa crença como uma simples espécie grosseira de materialismo, não fareis mais que dar um mau nome àquilo que os grandes videntes de todas as idades intuitivamente aceitavam. Nada há nessa crença que a mais adiantada ciência possa reputar anticientífico. Ela não viola princípio algum da química, da mecânica ou física geral. A hipótese de um organismo supersensorial, desenvolvido para e passo com o físico e agindo entre esta e a vida que emana da fonte divina de todas as coisas, não é somente uma pura concepção racional, mas uma concepção corroborada por fatos inumeráveis. A pneumatologia do espiritismo, semelhante à da Bíblia, a dos índios da América do Norte e de outras raças degradadas, ensina-nos que as aparições das pessoas falecidas são visíveis, ora somente aos sentidos espirituais do médium ou videntes, ora aos sentidos normais de uma assembleia promíscua, como se deu com a entrada do Cristo em uma sala, cujas portas estavam fechadas. Em ambos os casos, a questão está em saber se a aparição é formada por aquilo que os nossos sentidos humanos reconhecem como matéria. O fato de uma aparição não ser somente visível, mas também tangível, parece justificar a crença de gozar o espírito da faculdade de empregar uma espécie de materialidade imperceptível para formar um simulacro do seu corpo terrenal. Não é provável que essas raças degradadas se ocupem com a distinção que existe entre as substâncias material e espiritual, todavia, elas acreditam que aquilo que vem e tocam tem alguma coisa da forma e substância de espécie natural e ocupa espaço. Nisso, eles têm plena razão, apesar de aí só descobrir desmaterialismo. Quanto à natureza constitutiva dos chamados corpos espirituais, não nos atrevemos a dogmatizar. Não tratamos de saber se a alma é um organismo ou o resultado de um organismo. O que o Espiritismo ensina, a tal respeito, é que o espírito ou alma não é um princípio pensante abstrato, mas o reflexo ou a expressão de uma substância e forma distintas, habitando no corpo físico e tornando-se independente, pela morte deste. O ato da clarividência implica a existência de uma faculdade espiritual inerente a alguma coisa distinta da matéria grosseira e visível. Se o homem continua a existir depois da dissolução do seu corpo terreno, é também, em sua vida terrestre, um espírito, apesar de circunscrito pelos órgãos que o adaptam a essa vida, que poderá manifestar-se, em certas condições, sob a forma de um irradiamento de sua natureza espiritual e morredoura. Temos provas de que tal se dá. Se a matéria e o espírito são distintos em sua essência íntima,
É uma questão cuja solução não afeta os fatos sobre os quais se baseia a teoria espírita. Porém, adulterais os fatos, quando acusais o espiritismo de transformar o espiritual em material. Ao contrário, ele faz da alma, ou espírito, o senhor da matéria, exercendo sobre esta um poder tão inconcebível às nossas faculdades finitas, que Zorner teve de recorrer à obscura hipótese de Kant, da existência de uma quarta dimensão no espaço, com o fim de colocar o milagre aparente dentro dos limites de uma obscura solução científica. Aquilo que constitui o fundo da matéria e do espírito, a sua substância íntima, fulgura, conforme ensinam Leibniz e Swedenborg, como emanação da substância divina. Nós, porém, não confundimos o princípio espiritual que preside a direção da matéria com essa mesma matéria, nem o corpo espiritual com o próprio espírito. Deveis saber que os dois maiores filósofos da Alemanha, Leibniz e Kant, foram grandes partidários da crença pela quais experimentais tantas tristeza. Leibniz insiste em que, relativamente a cada inteligência finita, a alma veste sempre um corpo material, mais ou menos rarefeito, puro animismo das raças degradadas, e que ele encontra no seu corpo espiritual, do tipo referido por São Paulo, novos órgãos e sentimentos. Kant predisse a vinda de um tempo em que ficaria demonstrada a comunhão real e indissolúvel do mundo dos espíritos com a alma humana em toda a sua existência terrena, ainda o animismo das raças inferiores. E certo que Kant fala dos espíritos como naturezas imortais, mas isso não destrói o fato de precisarem eles de organismos substanciais para nos manifestarem essa sua natureza, e realizarem as obras do universo de Deus, visíveis e invisíveis. J. H. Fichte, pouco antes de morrer, em 1879, escreveu o seguinte acerca dos aludidos fenômenos: a crença na imortalidade da alma é ratificada pelos resultados evidentes da experiência física. Agostinho, 430 d.C., e Tomás de Aquino, 1274, escreveram. Ambos a favor da imaterialidade da alma, mas o último admitia a existência de uma substância corporal sutil, a origem ou equivalente de um corpo semelhante àquele pelo qual chamam as animistas raças degradadas. Tomás de Aquino, tirando a sua da doutrina dos neoplatônicos, ensina que há formas imateriais, formais separatae, e que elas são individualizadas por si mesmas, desde que não precisam, para sua existência, de uma forma representativa de substrato. Falsidade dessa concepção é claramente exposta por Duns Scotus e alguns dos principais contraditores de Tomás. Não foi, porém, senão quando Descartes, 1640, apresentou a sua teoria, que isso teve maior influência sobre a crença popular. Depois, a doutrina de São Paulo, da existência de um corpo espiritual, enfraquecendo-se muito nas almas, fez que a crença comum fosse gradualmente decrescendo até precipitar-se no vácuo do cepticismo, justificando a seguinte observação do Sr. W. R. Grady, a respeito da doutrina da imortalidade: caireis no vácuo, se ficardes imóveis. E por isso que nós, os espíritas, não a deixamos ficar no vácuo, mas afirmamos de novo a doutrina racional de São Paulo e apresentamo-la como uma consequência científica, cuja adoção, por filósofos da ordem de J. H. Fichte, Franz Hofmann e outros, classificais de decaída. Tylor, em sua Primitiva e Cultura, diz que o animismo das raças degradadas em que receais que tenhamos recaído é a concepção de uma alma com forma de uma alma fantasma, de substância impalpável e invisível. Teremos certeza bastante de que, mesmo em suas noções do organismo da alma em uma vida futura, sejam eles tão grosseiramente materialistas, como afirmais. O professor Muller nos diz que o mesmo povo que acreditava nos feitiços, acariciava ao mesmo tempo os sentimentos mais puros, exaltados e verdadeiros da divindade. Diz ele, podemos considerar-nos seguros contra o feiticismo dos pobres negros, mas há entre nós bem poucos, caso existam, que não tenham seus ídolos, seja em suas igrejas, seja em seus corações. Assegura-nos ele não se terá ainda encontrado tribo ou nação alguma destituída da crença em seres mais altamente colocados que o homem. Aquilo a que chamais concepções indignas de condição do espírito depois da morte, não fere o espiritismo mais que a qualquer outra forma de crença em um estado futuro. Uma inteligência, dizendo-se de um espírito que vivera na terra, sendo interrogada sobre se a vida no mundo espiritual era de todo análoga à nossa vida, respondeu, e algum tanto. Nós, porém, vivemos mais no ideal. Se conosco levamos os nossos melhores ideais, e por eles nos modificamos, é perfeitamente racional, para conservarmos intacta nossa identidade,
O ensino do Espiritismo de que cada um gravita para o ponto que lhe compete, de que cada um colherá o que semeou, de que os afetos, os gostos e os atos desta vida afetam as condições da vida futura, ou, segundo as palavras do venerável J. H. Fichte, a vida futura é uma continuação da presente, e serão arquitetados pelas nossas experiências, pensamentos e afetos que nos dominaram aqui. Para minha alma, essa concepção mais digna, pelo simples motivo de ser a mais plausível, racional e justa, como também a mais análoga com a nossa presente constituição mental ou psíquica. A ideia que o índio norte-americano forma do paraíso, e a de um grande país rico de caça. Ela parece ter tanto de racional como adotada por certos cristãos, de ser o céu um lugar onde os eleitos eternamente tocarão harpas de ouro em honra do ser trino ou dormirão no seio de Emanuel. Não será, porém, uma simples concepção ou uma errônea especulação que há de ter tão larga influência sobre a nossa futura condição, mas sim o dominante amor que faz parte da nossa natureza íntima e que nos é inerente segundo as analogias da nossa vida presente, até que possamos, por nossos próprios esforços de vontade e de hábito, ajudados talvez pelas influências de espíritos amigos ou da fonte de toda a graça e verdade, substituí-lo por alguma coisa mais elevada e melhor. O Espiritismo não aceita as ideias de gerem os erros e males desta vida eternamente irreparáveis e de ser Deus o diretor de um asilo de loucos eternos. Julgais muito pernicioso o ensino espírita de se aproveitarem os homens, ao menos, dos dotes ordinários intelectuais e espirituais, dos frutos das potências sobrenaturais, considerando-as como instrumentos escolhidos pela providência. Ah, meu caro senhor, parece que nem sempre a providência obra de conformidade com as nossas pobres noções finitas da conveniência. Existe uma autoridade mais alta do que a vossa ou a minha para podermos crer que a necessidade divina vale mais que a ciência humana, que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens, que Deus escolhe as coisas fúteis para atrapalhar os sábios, as coisas pequenas para confundir os poderosos, que as coisas pelo mundo consideradas baixas e desprezíveis podem ter mais valor para Deus, e as que o homem julga inúteis, valerem mais que aquelas por ele aceitas, e que nenhuma carne deve glorificar-se em sua presença. Falais de dotes espirituais, e é claro vos referirdes ao que chamamos disposições espirituais. Se vos tivesses familiarizado com os fenômenos, antes de buscardes desacreditá-los, saberíeis que a sensitividade mediúnica à ação dos chamados espíritos não depende de superioridade moral ou intelectual do médium em relação aos outros homens, que alguns dos mais poderosos médiums são os menos próprios para ser julgado ente espiritualizado, que eles são, muitas vezes, pessoas tão facilmente dominadas pelas influências más e por grosseiros apetites sensuais, como pelas boas e puras, e que são raros os exemplos em que um médium de certos fenômenos objetivos, seja ao mesmo tempo um filósofo e um santo. Tudo isso pode parecer injusto para vós e para mim. Talvez que a convicção houvesse sido mais pronta, se um filósofo ou um homem de caráter, como vós, tivesse sido escolhido para instrumento desses fenômenos, antes que um homem como Henri Slade, que pouco ou quase nada conhece da causalidade ou da conservação da energia. E realmente difícil de explicar-se como possa alguém possuir dons mediúnicos, quando vós, o autor dos axiomas da física, não mostrais o desenvolvimento de alguma faculdade oculta da vossa natureza, para poderdes ler o que se acha escrito em um papelzinho cuidadosamente enrolado ou receber a escrita direta em um livro lousa fechado. Parece que a providência desconhece a vossa reputação em Leipzig. Não acho um meio de conciliar isso com o atributo da onisciência. Aquilo a que chamais materialização de fantasmas, não vos é favorável. Esse fenômeno parece assaz análogo ao que contam do Cristo, quando, depois da sua crucificação, se apresentou em uma sala, cujas portas estavam fechadas, e mostrou a ferida do seu peito ao discípulo que duvidara, do mesmo modo que hoje os espíritos materializados exibem as deformidades que assinalavam seus corpos terrenos, tudo com o fim de provar sua identidade. O fato de um espírito dispor sobre a matéria de um poder que o habilita a exteriorizar um simulacro visível e palpável de uma parte da sua forma terrena, parece antes exaltar que amesquinhar a nossa concepção das faculdades dos espíritos. Sereis capazes de explicar por que o espiritismo, que atribui esse poder condicional a um espírito finito, é mais grosseiramente materialista que a teologia que dá ao espírito infinito um poder incondicional sobre todas as coisas materiais. O fato real de não poder o médium, a vontade com vistas mercantis, impor-se às influências que produzem os fenômenos, explica plenamente as fraudes conscientes a que muitas vezes ele recorre.
O médium não dá leis ao espírito, pois este vem voluntariamente produzir certos efeitos que possam convencer o observador de que uma força inteligente, nem sempre animando um corpo visível, aí se acha em ação. Segundo a vossa apreciação, a questão principal não está em saber se os fenômenos são fatos inegáveis, revelações teológicas, mas se os filósofos, como vós, os julgam prejudiciais ao nosso bem-estar social. Realmente, essa atitude da alma parece ser rigorosamente favorável à discussão dos direitos científicos do espiritismo. Deveremos buscar ignorar um fato persistente do cosmos, pelo motivo de o considerarmos prejudicial ao nosso bem-estar? Deveremos em tal matéria colocar o nosso juízo acima do autor da natureza? Haverá alguém mais justo que Deus? Poderá alguém ser mais puro que o seu autor? A possibilidade, pensamos nós, da ofensa vinda de um fato da natureza, deve incitar o generoso amor da raça humana a fazer investigações mais completas. A glória da ciência real, que imparcial e neutra, não está em saber se um fenômeno é útil ou prejudicial, mas se ele conduz à verdade. Dissestes, podemos reduzir toda a questão a de saber se há razão para crer-se em tais fenômenos. Essas palavras incorporam claramente o vosso pensamento, que aliás não é científico, mas jesuítico. Talvez respondais que, mesmo admitida a realidade dos nossos fenômenos, não justificaremos por isso as deduções que deles tiramos. Porém, não pedimos que admitais as nossas deduções, mas sim os fatos. Com isso, não tolheis todo o progresso da ciência. Os axiomas sobre os quais se baseiam todas as ciências, são dedutivos. Eis as palavras do falecido Thomas Herbert. Toda a ciência e toda a vida humana seriam impossíveis, se não nos submetêssemos à libertação dos sentimentos, quando vamos além dos fenômenos. A ciência transcende os fenômenos a cada passo. Todo o edifício do conhecimento humano se esboroaria, se tivéssemos de apelar para o testemunho do sentimento, tratando de fatos que não se acham entre os fenômenos, porém que são deduzidos deles. Diariamente nos vemos forçados a aceitar as deduções, em relação àquilo que passa às raias dos fenômenos, quando estudamos o passado histórico do mundo, ou qualquer coisa estranha que nos seja apresentada. Os fenômenos e, depois, as concepções derivadas, isto é, as suas deduções, formam tudo o que podemos conhecer diretamente, ambos, porém, são símbolos de realidades inacessíveis. Em relação à escrita direta dos supostos espíritos, observais, intelectualmente as almas caem em uma condição que, tanto quanto podemos concluir do caráter da escrita sobre as lousas, só pode ser classificada de lamentável. Esses escritos pertencem totalmente ao domínio da mais alta ou da mais baixa estupidez, principalmente da mais baixa, isto é, são absolutamente sem sentido. Os danos do espiritismo e os da feitiçaria, como já afirmei, procedem da má interpretação dos fatos. O neófito naturalmente excitado pelo caráter transcendente dos fenômenos, forma uma ideia exagerada da sabedoria e veracidade dos que passaram deste para o outro mundo. Shakespeare, conhecedor e mérito da tradicional demonologia do seu tempo, faz Hamlet a princípio desconfiar do espírito que ele havia visto, como se fosse alguém que o quisesse iludir para repreendê-lo. A dúvida foi empregada com habilidade e acerto. Quando aprendermos a considerar os espíritos, não como horríveis monstruosidades extranaturais, mas como a continuação do ser humano, transformado unicamente, segundo as suas relações, fora uma nova e inexplorada esfera de existência, teremos a possibilidade de lançar para longe essas errôneas concepções prejudiciais. Uma das maiores lições que o Espiritismo nos deu, foi que a morte não modifica rapidamente a condição moral e intelectual do homem. Os frutos desse conhecimento, sobre a moralidade humana, são evidentes. O idiota não se tornará logo um ajuizado, nem o camponio um cavalheiro, nem o ladrão um homem de bem. Cada um falará, sentirá e obrará como fazia na terra. A vossa observação, porém, sobre as escritas diretas nas lousas, é errônea. Fiz uma grande quantidade dessas experiências, e em nenhuma recebi qualquer mensagem que pudesse ser classificada como estúpida. Elas encerravam hábeis e bem escritas respostas a questões gerais, e, apesar de os espíritos frequentemente nos recusarem provas positivas de identidade, elas denunciavam uma inteligência muito superior à do médium e vinham, muitas vezes, escritas em línguas por ele desconhecidas. Já em outro ponto falei das experiências do Sr. Timayanis, grego, e do Sr. Gilles Besterbins. Tais exemplos são frequentes.
Há fatos numerosos contrariando a teoria de ser sempre a escrita direta a saída da inteligência do médium. E provável, porém, que muitas vezes ela possa ser influenciada pelas impressões deste. Quanto se afirmar de um modo geral que essas comunicações pneumatográficas são absolutamente sem sentido, é fazer-se uma declaração irrefletida e falsa. Suponhamos que a vossa asserção fosse real, como explicareis o fato, sem classificar os médiuns, a quem suponho atribuirdes o embuste nos limites do domínio da mais alta ou da mais baixa estupidez? Isto seria notoriamente contrário à verdade. Quando as comunicações vêm diretamente pelos médiuns, com a assinatura do nome de uma pessoa eminente, é certo que seu estilo embeleza o assunto. A teoria de haver impostores, no mundo espiritual como neste, combina com todos os fatos da pneumatologia produzidos através dos tempos. O estado intelectual do médium, porém, pode ser deficiente. Há séculos Plutarco, que conhecia bem os fenômenos supersensoriais, observou que o maior número dos oráculos de apoio era, relativamente à metrificação e à expressão, sem gosto e cheio de erros. A mesma observação se pode aplicar a quase todos os médiuns poetas modernos. Plutarco, porém, não fez questão da origem espiritual de certos oráculos, por causa da falta de estilo. Uma das personagens do diálogo, em que o assunto é discutido, diz: a voz e o som, a expressão e a metrificação não são de apoio, mas da profetisa. Ele somente lhe dá por inspiração as imagens e a concepção. Ele inflama a alma para que ela possa ver o futuro. Bem poucas comunicações psicográficas se mostram dignas das faculdades literárias de um Fenelon, de um Channing-Gou, mesmo, de um Andy. Os exemplos podem ser raros, porém, não mais que os de gênios eminentes entre os seres humanos nesta vida. Tratemos da última das vossas objeções. Dizendo-nos que o espiritismo é uma superstição, acrescentastes: a superstição desafia toda oposição e ataque. Expulsa de uma posição, ela se firma em outra. E quase uma quimera a esperança de que a ciência a esmague completamente algum dia. Nada obscurece tanto a confiança como o aparecimento da superstição nos círculos científicos. Logo que ela corta uma cabeça de saída monstruosa, a ciência vê outra se erguer em diferente ponto, apresentando a mesma face da primeira. Agora, Senhor, que nos dissestes não dever um fato da natureza ser investigado pelo motivo de poder ele ser prejudicial ao bem-estar humano, dizei-nos se a superstição está do vosso lado ou do daqueles que, crendo reverentemente todas as criações da natureza terem um sentido divinal, procuram empregar suas melhores energias na pesquisa da verdade. Prevenis contra o estudo científico de certos fenômenos, ao mesmo tempo em que dizeis: a ciência deve resistir à superstição. Resistir-lhe, como? Inscientificamente. Recusando conhecer os motivos do que chamais superstição? Será isso estranha incongruência da vossa linguagem? Não, porque ides além. Insinuais que esses fenômenos tão conhecidos, que durante 30 anos de verificação não puderam ser cientificamente desacreditados, e apesar de continuarem inexplicáveis para vós, não são provavelmente mais que frutos do embuste da prestidigitação. Lançais contra um médium, assaz experimentadas, as acusações de impostura, fundadas unicamente na vossa ignorância da história e da natureza das manifestações mediúnicas. Sobre a boa-fé do prestidigitador da corte, Belachini, atirais uma calúnia, por ele haver impavidamente confessado não descobrir artifício algum de prestidigitação nos fenômenos obtidos por Slade. Para poderdes repelir o espiritismo como uma questão não científica, era preciso provar que os nossos dois fatos básicos da clarividência e da escrita direta não estavam ainda confirmados. Isso, porém, é para vós impossível. Vós mesmos confessastes a vossa incapacidade para explicá-los, e o vosso argumento de embuste não é mais que o eco da superstição dos últimos 33 anos. Diariamente estão aparecendo irrepreensíveis atestados da ocorrência desses fenômenos, em variadas condições e formas. Quando eu escrevia este livro, veio-me às mãos um periódico chegado pelo correio uma hora antes, no qual se achava uma comunicação do Sr. S. B. Shows, de Brooklyn, Nova York, observador consciencioso e cavalheiro de reputação, de longa data conhecida, na qual nos fala de sua visita, em 14 de julho de 1880, ao Sr. A. Phillips, residente em Nova York. Encontrei, diz ele, um jovem com cerca de 25 anos, de aparência agradável, que me disse logo nada poder garantir, pois muitas vezes nas melhores condições se davam falhas. Não me dei a conhecer a ele,
E ele também não indagou se eu era um crente ou um céptico. O Sr. Nichols recebeu a escrita direta por muitas vezes em lousas bem limpas e sem o emprego de lápis, como Gudenstubel obtivera sobre o papel. Ele diz: o médium não tocou nas lousas, depois de colocadas na posição conveniente. Depois, ouvi umas pancadas, e, abrindo as lousas, achei escrito numa delas o seguinte: